Como você pode perceber nessa imagem aí, a cerveja, o vinho, o pão, o queijo e diversos outros produtos alimentícios, eles surgem a partir dos fungos. Mas olha que interessante, nem sempre o que você está comendo é o fungo propriamente dito, mas o produto do que você está se alimentando, a sua fabricação só foi realizada graças à presença de fungo. Por exemplo, aqui o fungo que libera o álcool etílico, que é o Saccharomyces, e esse fungo aí libera o álcool etílico e com esse álcool dá para produzir a cerveja, o vinho. Temos também aí o fungo, que é o mesmo tipo de fungo que faz a fermentação alcoólica, que pode também aí liberar o dióxido de carbono para poder a massa do pão inchar. Então, cara, o fungo ele está presente em tudo. Patrick, o fungo ele pertence a que reino? O fungo pertence ao reino fungi. Só que quando a gente vai falar sobre fungo, na maioria das vezes, as pessoas sempre falam de cogumelo. Tanto que se você colocar no Google lá, fungos, vai aparecer a imagem de cogumelo. Entretanto, não existem só os cogumelos. Existem diversos tipos de fungo. Aí mesmo no lugar que você está agora vendo essa aula, é bem provável que esteja tendo aí uma competição de diversos fungos e bactérias tentando colonizar esse seu ambiente. Caso você queira uma comprovação do que eu estou falando, experimenta deixar um prato com comida na pia da sua casa. No outro dia, quando tu for lá, vai estar o bolor repleto de fungo lá, já trabalhando na decomposição daquela comida orgânica, levando em consideração principalmente que os fungos são um dos principais decompositores do nosso planeta. Mas quando você vai fazer uma prova de vestibular, por exemplo, as bancas cobram de você não a biologia de tudo do fungo, mas as características gerais. E eu estou aqui hoje para explicar para vocês essas características gerais e um pouco também acerca da sua reprodução, tá? Então podem ser microscópicos ou macroscópicos. O que é que isso significa? Que você vai encontrar fungos que são visíveis a olho nu, mas fungos que de fato só são observados através de microscópio, tá? São seres eucariontes ou eucariotos. Dessa forma, são seres que possuem uma organização celular diferente de células procarióticas, que não possuem envoltório nuclear. Então são células eucarióticas porque possuem organelas e possuem aí o envoltório nuclear protegendo o material genético. Nossa, Patrick, do mesmo jeito que acontece com as células animais, daqui a pouco eu vou te contar mais coisas interessantes que tem algumas coisas que tem em células animais que você vai encontrar em células de fungo, tá? Existem formas unicelulares conhecidas como leveduras. As leveduras são extremamente conhecidas, é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre elas, que elas fazem aí a fermentação e essa fermentação é muito importante para a produção de vários alimentos, tá? Mas a maioria assume a forma multicelular, constituída por filamentos denominados de hifas, como se observa entre os bolores. Então, geralmente, aquele fungo visível que você observa, ali são hifas, tá? Muitas variedades de fungos têm parede celular como as células vegetais. Porém, essa parede celular é composta por quitina. Não esquece disso. Quem é que tem parede celular? Planta, fungo, alga e bactéria. Planta, fungos e algas possuem parede celular, só que a sua composição ela muda. Por exemplo, as células vegetais, a sua parede celular, ela é formada por celulose. Aqui nos fungos, a parede celular vai ser formada por quitina. E a quitina é um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato que você encontra em animais invertebrados, na carapaça de artrópodes, por exemplo. Olha que interessante. Só que não para por aí, tá? Eles armazenam glicose na forma de glicogênio. E o glicogênio é um polissacarídeo de animais superiores, como você e eu e os animais mamíferos, por exemplo, que temos glicogênio. Você tem glicogênio no fígado, que é o glicogênio hepático, e você tem glicogênio muscular, que fica no músculo. E veja só, o fungo possui glicogênio. Essas duas informações eu considero muito importante, por isso anote, tá? Composição da parede celular dos fungos, quitina. Carboidrato de reserva dos fungos, glicogênio. Tanto o glicogênio como a quitina são polissacarídeos, tá? Podem ser aeróbios ou anaeróbios facultativos. O que é que isso significa?
Quando o fungo ele é aeróbio, significa que ele só consegue sobreviver em um lugar que possui oxigênio. Na carência de oxigênio, ele morre. Entretanto, existem alguns fungos que podem sobreviver em lugares que têm oxigênio e em lugares que não têm oxigênio. Para esse tipo de organismo, nós chamamos de anaeróbios facultativos. Não vai existir só os fungos que são assim não, tá? Algumas bactérias também são dessa forma. E isso é interessante, por exemplo, como as leveduras. Elas são anaeróbicas facultativas. Elas podem simplesmente, dependendo do lugar que elas se encontrem, mudar o seu metabolismo energético, podendo assumir uma forma aeróbia ou uma forma anaeróbia, ok? Todos os fungos são heterotróficos, o que significa que não fazem fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno, não, eu não vou chamar aqui de fenômeno, mas eu vou chamar aqui de reação. É uma reação muito importante para a produção de carboidratos. Quem faz fotossíntese são organismos clorofilados, como as plantas e as algas, assumindo assim o nome de autotróficos. Os fungos são heterotróficos, assim como você também é heterotrófico, tá? A digestão do fungo, ela é extracorpórea. Quando eu falo extracorpórea, é diferente, por exemplo, de eu falar que é extracelular. Porque, na verdade, quando a digestão eu chamo de extracelular, eu me alimentei, por exemplo, nós temos digestão extracelular, e as enzimas irão digerir o alimento fora das minhas células, e depois é que acontece a assimilação. Nos fungos acontece algo semelhante, só que essa digestão extracelular não acontece dentro do corpo do fungo, acontece fora do corpo do fungo. O fungo libera uma enzima, os fungos liberam enzimas, ou melhor, e essas enzimas acabam aí digerindo as moléculas e o fungo acaba assimilando ou diretamente com as suas células ou acaba assimilando de acordo com as suas hifas. Então a sua digestão ela é extracorpórea, tá? Os fungos podem ser decompositores ou saprófitos, parasitas, simbiontes e predadores, tá? O maior organismo do mundo é um fungo. Sem os fungos, pode ter certeza que existiria muito lixo, tá? Porque os fungos decompõem muita coisa. Então, graças a ele, é que é possível, por exemplo, que exista a reciclagem da matéria na cadeia alimentar. Aí já vai para um assunto de ecologia. Se perguntar para você quais são os dois principais decompositores do ecossistema, marca lá fungos e bactérias, tá? Alguns são parasitas, irei gravar para vocês uma aula à parte listando algumas doenças de fungos, mas a maioria deles são saprófitos, não fazem mal, tá? Outros até podem assumir uma simbiose, ou seja, podem se relacionar com outro organismo e ambos acabam sendo beneficiados, tá? Uma outra característica do corpo de um fungo é esse daqui, ó. Eu falei agora há pouco que o fungo ele é feito de hifas. As hifas elas começam a se multiplicar, tá? E vão formar essa estrutura aqui que nós chamamos de micélio. Essa parte aqui, que geralmente é uma parte não visível, nós chamamos de micélio vegetativo. Quando o fungo ele vai assumir uma forma de reprodução, ele acaba aqui, nesse exemplo aqui em específico, ficou a imagem de um cogumelo, tá? De um champignon, mas poderia ser de outro fungo. Então, assume aqui uma forma de micélio reprodutivo e aí é onde vai acontecer a reprodução, tá? Essas hifas, elas podem ser também classificadas de acordo com os segmentos que ela possui. Existem hifas que têm segmento e hifas que não têm segmentos. Alguns autores chamam segmentos, outros chamam septos. Então tem hifas septadas, tá? Que aqui você vê hifas que existem divisões que separam o núcleo e hifas que não vão existir essa divisão, tá? O citoplasma das hifas vão ser unidos diretamente, é o que nós chamamos de hifas cenóticas, tá? Cenocítica, ou melhor. Tudo bem? Temos aqui um caso de digestão extracelular, para você poder entender melhor o que eu falei agora há pouco. Então, os fungos eles liberam as enzimas. Você vê ali o caso de um pão que está sendo decomposto através de um fungo. Sempre colocam a imagem de um cogumelo, mas poderia ser um fungo unicelular, tá? E eles liberam as enzimas e essas moléculas vão ser absorvidas pelas hifas, tá? O metabolismo dele, como eu falei agora há pouco, ele é heterotrófico, então ele faz respiração celular, tá? Dependendo do fungo, ele pode fazer ou respiração celular ou fermentação,
ou, dependendo do lugar que ele se encontre, se tiver em um lugar que não tem oxigênio, ele vai fazer a fermentação e geralmente essa fermentação ela é alcoólica, tá? E os fungos que conseguem sobreviver em ambientes que têm oxigênio vão fazer a boa e velha respiração celular. Então, Patrick, tu está me dizendo que fungo tem mitocôndrias? Tem. Fungos é um organismo, é um eucarionte, então vai ter ribossomos, vai ter diversas organelas que possuem na célula vegetal, tá? Ribossomos, complexo de Golgi, retículo, tá? Então, fica aí para vocês poderem nunca mais esquecer acerca de que fungos são organismos heterotróficos, tudo bem? Aqui ao que compete reprodução dos fungos, isso vai variar um pouco, tá? Por quê? Ele vai poder se reproduzir de forma sexuada, que é quando não existe a participação de gametas, ou ele pode se reproduzir de forma sexuada, que eu acho que eu coloquei no próximo slide. Então, de forma sexuada, você vai ter o brotamento, que é quando um pedaço do fungo acaba se desprendendo do corpo dele e gerando outro fungo. Isso ao que compete fungo unicelular, tá? O brotamento, que é semelhante a uma divisão de uma bactéria, tá? O broto ou gêmula aqui também é bem semelhante, é quando o fungo se divide, tá? E nos fungos pluricelulares, a própria fragmentação, se você pegar um pedaço do fungo, cortar, e você não vai plantar, mas você colocar esse fungo em um lugar que tem condições para ele crescer, ele vai crescer. Ou a esporulação, ao qual ele vai liberar esporos que irão cair no solo e vai promover o desenvolvimento do fungo, tá? Aqui de um lado você vê o aspecto assexuado, sem a participação de gametas, formando esporos, os esporos germinando no chão e dando origem a um fungo. E alguns fungos que no caso a gente não chama de gameta, mas chama de célula positiva, tá? E essas células positivas acabam se unindo uma com as outras, positiva e negativa, porque fungo a gente não costuma classificar por sexualidade. É positivo e negativo. Essas células, elas se fundem, surge uma estrutura diploide, tá? Que sofre meiose e dá origem a um novo fungo que vai ser haploide, tá? Aqui eu tenho a formação de endoesporos, que justamente são esporos que de forma assexuada poderão dar origem a um novo fungo. O fungo tem um alto potencial de reprodução. Então, simples aqui, o endoesporo, o esporo ele acaba sendo protegido por uma membrana plasmática, tá? E acaba sendo liberado uma membranazinha, né? Eu chamei aqui de membrana plasmática, mas é membrana e é liberado, cai no solo ou cai em algum lugar que tenha condições para ele crescer e ele vai crescer, tá? De forma geral, a classificação deles a gente chama de zigomicetos, a gente chama de ascomicetos e basidiomicetos, que são os mais comuns. Esse e esse são os três mais comuns, tá? O zigomiceto é aquele bolor do pão, a levedura é um ascomiceto e os cogumelos são os basidiomicetos. Essa classificação também gosta de cair em prova. E para desencargo de consciência, eu coloquei aqui os fungos imperfeitos, tá? Que são os deuteromicetos, e eu coloquei aqui o da penicilina, que também aí vai também fazer parte da classificação dos fungos, tá? E por fim, duas associações que adoram cair em provas é a micorriza e os links. A micorriza é a associação de fungos com raízes de planta e os links é a associação de fungos a algas ou bactérias, tá? E é uma relação de mutualismo, ou seja, ambos ganham na relação. Ok, gente? Essa era a mensagem da aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de seguir aqui o perfil do Biolo Dúvidas aqui na Passeio Direto e me coloca à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o assunto. Um beijo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!